Nós estamos aqui, pessoal, em Josué, capítulo 24. Josué é o 6º livro da Bíblia. É o último capítulo, capítulo 24, o versículo é o 15. É um versículo bem conhecido no meio do poder, citado, né? Pelo menos uma parte dele, o finalzinho dele é bem citado. Mas tem mais revelações para nós aqui. Ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bem, a primeira parte, os deuses que serviram os pais. Mas eles não eram todos descendentes de Abraão? Sim. Mas se você pegar a trajetória deles, havia constantemente rebelião no meio deles, murmuração e levante mesmo contra Moisés, principalmente. Era só passarem por dificuldades, se levantavam. Então havia ali, quer dizer, um Deus, um espírito, quer dizer, que os dominava da rebeldia, entenda? E que escravizava realmente. Obreiro não basta ser obreiro tem que participar do culto, não basta ser obreiro, você tem que participar. Irmã, qualquer coisa você fala com o obreiro aí, que o obreiro atende a senhora. Fala com o obreiro, que o obreiro ajuda, tá bom? Se fala aqui, dizia, viu aquela, quando um fala, o outro tem que ouvir, né? Não pode, ô moça, agora deixa eu falar só, tá? Se você falar, você, não, deixa que ela, por favor, tá? Preste atenção no culto, senão você atrapalha. Preste atenção no culto, deixa que a obreira aí atende, a pastora está atendendo. Ô moça, preste atenção no culto, não fica falando no culto, por favor. Se vai falar, só atrapalha os outros. Não converse, por gentileza, tá bom? Não conversa no culto, por gentileza. Era para um pastor fazer isso, não era para o pastor fazer isso, não. O pastor tem que chegar e conversar, explicar com as pessoas. Qualquer coisa, uma pessoa senta do lado dela explicando, conversando, tá bom? Porque senão atrapalha o culto, os outros não vão ouvir a palavra. Então é importante você prestar atenção nisso. Então os deuses que serviram, entendeu? Os pais do passado, Deus da rebelião, Deus da feitiçaria, todos eles se encurvavam diante desses deuses. Nós não podemos nos encurvar diante deles. E quem são os deuses dos amorreus? Os amorreus é o mundo de hoje, pessoal. O mundo hoje tem essas ideologias satânicas, entende? Essas doutrinas diabólicas que estão aí fora, como também não só isso, por exemplo, o Deus da avareza, né? Hoje é um afã de enriquecer, sempre teve isso no homem, mais do que nunca agora. De vez em quando você ouve falar, até pessoas públicas, conhecidas, caíram no golpe tal, entraram na pirâmide não sei de quê, perderam o dinheiro no quê, mas tudo por quê? É o amor ao dinheiro, a pessoa quer tudo, não é errado você ter dinheiro, mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Cuidado para você não entrar nessas coisas. Aí o Josué disse uma coisa que eu tenho que analisar, e você também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu pergunto, você está servindo a Deus? A sua família? Você tem que examinar toda a sua casa, olhar para todos os seus familiares e verificar se realmente eles estão servindo a Deus. E se não estão servindo, você tem que lutar por eles, entrar em oração séria, em batalha. O que é servir a Deus? Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos é o Novo Testamento. Agora é o 6º do Novo Testamento. Estava no 6º do Antigo, agora é o 6º do Novo. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então nós somos servos daquele a quem obedecemos. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós seremos servos de Deus. Mas servos muito mais do que servos. Nós vamos ver no Apocalipse, que é a mensagem principal que eu estou dando, no capítulo 5, versículo 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 10. Ele diz assim: e para o nosso Deus os fizestes o quê? Reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Todo mundo quer ser rei, não é verdade? Quando nós pensamos em rei, nós pensamos o quê? Na coroa, no cetro, no trono, no luxo, né? A realeza e tudo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Para o nosso Deus, não é para o mundo.
Para nós entendermos bem o versículo 10, temos que ler o 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Bem, se nos comprou, porque nós não pertencíamos a Deus. Se você perguntar: você quer comprar essa camiseta, pastor Jair? Não, já é minha, não tem que comprar. Porque Adão nos vendeu às trevas com o pecado. Jesus nos comprou com o seu sangue, entenda, para Deus. Ele nos comprou. Eu dei aqui uma ilustração, eu fiquei de passar por outro rapaz, mas mudaram o pessoal ali do Prime, eles não fizeram, mas para a noite eu vou fazer. Tem um filme chamado assim, Policarpo, o Bispo de Esmirna. Aí eu contei já esse caso, que uma família cristã foi no mercado de escravos, que naquela época tinha, no começo do século, dos primeiros séculos. Mas não é isso que eu queria, não. Eu queria era um trecho do filme que eu falei para editar, e o rapaz da manhã não editou. Acabou que eu passei para ele, mas não passei a parte. Ele talvez não conheça o filme. Aí vai escutando. Eles foram no mercado e a família compraram lá uma menina, uma mocinha, né, para eles. E quando a menina chegou em casa, coitada, pensa numa menina, o que eles vão fazer comigo? Escravo, né? É propriedade deles. Chegaram lá, tiraram a corrente, falaram: seja bem-vindo à nossa casa. Aqui você não é recebida como escrava. Aqui você é membro dessa família. Você será tratada como uma filha nossa. Ela não acreditou. Mesmo assim, ela ficou meio desconfiada. Aí o pessoal foi, a senhora estava um dia arrumando o cabelo dela assim, ela assim meio assustada, mas os dias foram passando e ela viu o tratamento, que era um tratamento humano, carinhoso, caridoso, amoroso. Ela foi tratada realmente como filha. Mas o que tem a ver? É assim que o Senhor nos faz. Ele não nos comprou para sermos escravos, não. Para o nosso Deus, Ele nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Então, como rei, nós temos que dominar, reinar. Aí que eu falei, quando passamos rei, nós pensamos na coroa, no cetro, não é verdade? No trono, no luxo. Não, rei é domínio. Lá, não precisa ler, eu vou botar ali, Eclesiastes capítulo 8, versículo 4. Olha o que diz: porque a palavra do rei tem poder, e quem dirá que faz? Então, nossa palavra tem poder, a nossa autoridade, nós temos essa autoridade. Você tem que ver se algum Deus do passado está te dominando. Dominava seus pais, lembra da primeira parte da mensagem: dominava com ira, dominava com mágoa, com ódio. Bem, no meu caso eu não posso nem falar que era muito mais. Meus pais eram místicos. Depois minha mãe aceitou Jesus, meu pai já é falecido há muitos anos. Eu costumo brincar que lá em casa a gente acendia uma vela para Deus, outra para o diabo, né? Servia tudo, iniciava idolatria, feitiçaria, fora aquelas lendas, aquelas crendices da mula sem cabeça, do lobisomem, né? Que o pessoal antigamente tinha isso aí, nós acreditávamos, porque não tinha, eram os deuses que nos dominavam, mas tinha mais ainda. Quando então aceitamos Jesus, nos tornamos novas criaturas. Mas tem gente que veio de família evangélica, mas como os filhos de Israel eram dominados pela rebeldia, eram dominados pela murmuração, às vezes nós também fomos dominados na nossa casa, nossos pais. Não, pastor Jaime, eu sou igual ao papai, eu sou meio pavio curto. Eu dou uma boi para não entrar numa briga. Os antigos diziam assim: mas toma uma boiada para não sair. Isso é um Deus que está te dominando. Você tem que reinar aí. Não vai me dominar mais, em nome de Jesus. Por quê? Porque a minha luta não é contra a carne e o sangue. Se a pessoa me ofender, eu oro por ela e Deus tem a misericórdia dela. Eu não vou deixar mais. Talvez você está. O outro, não tem que ser julgado de alguém aqui, é moralmente. Sempre tem um tropeço na vida moral. Porque eu sou meio fraco nisso. Não, você não assumiu a sua posição. Esse demônio desse Deus, vamos dizer, da lascívia, da sensualidade, da imoralidade, não pode dominar. Você tem que se levantar e dizer: não vai me dominar. Mas não é só você. O que o Josué disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que entrar em oração pela sua casa e quebrar o domínio desse Deus, entenda, desse espírito sobre a sua casa, sobre a sua família, exercer a sua autoridade no mundo espiritual. Para o nosso Deus, você é reis. Agora, para você entender mais ainda, vamos voltar em Romanos, depois eu volto aqui no Apocalipse. Romanos capítulo 5, aquela hora foi o 6, agora é o 5. Romanos capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo diz: porque se pela ofensa de um só,
a ofensa de Adão. A morte reinou por esse, a morte é a natureza do diabo. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Abundância é grande quantidade, é fartura. Graça é muito mais do que o favor merecido, é todo o agir de Deus. Então aqui há abundância da graça. Os versículos, as promessas, as declarações são todas nossas. Busque, encontre aqui os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o sacrifício de Jesus na cruz, o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Entenda bem, o dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Nós cantamos, reina Senhor através de nós. Não, nós é que temos que reinar através dele, em nome dele. Ele está dominando você ou alguém da sua casa, mas a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, salvo destino. Então você tem que exercer a autoridade. Esse é o rei, não é o rei, porque hoje o pessoal pensa só no luxo, tudo que você não possa ter, não, entenda bem, ter carro, ter aquilo, não estou dizendo isso não, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo: para o nosso Deus, os fizeste reis. Então reine, não seja dominado, domine, não deixe dominar. Como eu tenho falado, depressão, pânico, quantas pessoas vivem com depressão, pânico, medo, você deixando o diabo dominar. Não, está amaldiçoado esse medo, não vai me dominar mais. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então pronto, ele foi comprado pelo bom preço, para glorificar a Deus. Então, para exaltar, para exercer o meu ministério, para assumir a minha posição de rei. Reine através dele, não deixe. O diabo está dominando suas emoções, não vai mais. Dominando seus sentimentos, não vai mais. Em nome de Jesus. E entra numa batalha séria a favor da sua família. Veja onde está o domínio das trevas, onde está o domínio do inferno, e exerça a sua autoridade. Mas tem mais. Todo mundo quer ser rei. Vamos ver a segunda parte. O que ele falou no Apocalipse, pessoal? Para o nosso Deus os fizeste o quê? Reis e sacerdote. A palavra sacerdote nós já aprendemos que quer dizer o quê? Sacrificador, mas é mais do que isso. O sacerdote, ele representa Deus diante dos homens. Ele representa os homens diante de Deus. E será que nós estamos exercendo esse ministério? Você quer ver um exemplo? É Jesus na cruz do Calvário, exercendo o ministério de sacerdote. Ali estava aquele que foi chamado rei dos judeus, entende? Mas ele é rei dos reis. Aí estava lá, de um lado tinha um malfeitor, do outro lado o outro, e Jesus crucificado no meio. Na hora da sua morte, olha o que ele fala, Lucas capítulo 23, versículo 34. Diz assim: e dizia Jesus, vamos lá, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Verdade, os romanos nem sabiam o que estavam fazendo, estavam ali crucificando, entendendo Jesus, sem saber que aquilo era o dom da justiça de Deus, né? Que Jesus morria por nós. Mas a mensagem ali é o quê? Ele representou aquelas pessoas, nós temos que fazer. Será que nós teríamos coragem de chegar diante de Deus? Deus, aquela pessoa me humilhou, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa me machucou, mas só tem misericórdia dela. Será que conseguimos fazer isso? E ele fez você para isso. O Moisés que eu citei, depois você pode ler como lição de casa, Números 14, os homens pegaram em pedra para apedrejar o Moisés. Eles foram espiar a terra prometida e 2 voltaram com bom, o Caleb e o Josué. Foram otimistas, os outros não. Não, a terra é boa, mana leite e mel, realmente, mas os homens daquela terra são fortes. Já vimos ali gigante, homem de grandes atores, não tem como. Moisés disse: pessoal, Deus está conosco. Eles não acreditaram, pegaram em pedra para atingir o Moisés. Sabe que Deus apareceu para o Moisés? Moisés, eu acabo desse povo e levanto um povo mais forte de você. Nós nem conheceríamos os filhos de Abraão, conheceríamos os filhos de Moisés. Mas Moisés mostrou ser um pacificador, um sacerdote. Senhor, o que as nações da terra dirão? Que o Senhor tirou o povo do Egito, não conseguiu colocá-los na terra prometida e matou o povo no deserto. Senhor, olha o que ele está dizendo para Deus. Senhor, isso é Números 14. Ele disse: Senhor, lembra da tua misericórdia? Lembra da tua misericórdia? O Senhor tem perdoado esse povo até hoje, perdoa essa vez. E Deus disse: por causa de você eu perdoei. Quer dizer, ele foi um sacerdote. O sacerdote, ele nunca está diante de Deus para pedir a condenação de ninguém. Jesus ensinou você a ser um sacerdote: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Aí você fala assim, diz assim: pastor Jean, você fala que você não está no meu lugar. Eu costumo brincar: nem você no meu.
Você não acha que quantas vezes eu tenho que fazer a oração que eu estou falando para vocês? Quantas vezes eu tenho que praticar o que eu prego? Eu sempre digo, eu não prego a minha vida, mas luto para viver o que prego. E quantas vezes eu tive que fazer isso, vencer a mim mesmo, como sacerdote. Deus tem misericórdia dessa pessoa, falou mal, me xingou, não sei mais o que eu sou temido. Como pregador, então, às vezes você ouve cada pessoa falar besteira, mas Deus, perdoa que eles não sabem o que falam, entende? Nós temos que nos colocar, aí você vai reinar. Então, para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes. É isso que Deus quer, que você assuma. Você foi comprado pelo um bom preço para glorificar Deus. Como? Como rei, não sendo dominado mais. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Gálatas 5:1, João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que o mundo tem que ver. Isso vai refletir na nossa casa. A pessoa que via você, que ela é dominada, puxa, um dia eu estava falando com uma moça, menina ainda, eu falei, menina, você dando um bom testemunho, toda a sua família, seu pai vai querer Jesus, olha como é que minha filha mudou, como é que Deus agiu na vida dela, é isso que vai ver. A esposa vai ver que o marido realmente não é dominado mais por aquele ódio, ou aquele nervosismo, ou aquela ira, ou até mesmo aquele pânico, aquela depressão, aquela pessoa que via ser assustada, hoje é uma pessoa segura, é uma pessoa confiante. É verdade, ou alguém que é dominado por alguma coisa maligna mesmo, como eu falei, algum vício, e hoje é uma pessoa completamente liberta. É isso que o mundo tem que ver em nós. Se você servir a Deus, a sua família acabará servindo também. Mas é você primeiro. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você tem que olhar para você, ser sincero com você mesmo. Eu estou servindo a Deus, eu estou só frequentando a igreja, ou só prego o evangelho, porque preciso dar prebenda, dar auxílio ministerial para sobreviver, entenda bem, não sei fazer outra coisa na vida, então estou empurrando com a barriga, coitado de mim. Não, entenda, eu tenho que servir a Deus. Eu vou ser salvo não porque eu sou pastor, sou salvo porque eu tenho que guardar a palavra, porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Veja, aí olha para a sua casa e diga, Deus, eu quero meus filhos servindo ao Senhor. Não, meu filho frequenta a igreja. Não, não é isso. Nem ele é batizado, não é isso. Ele tem que servir. O que é servir? Ele está servindo a Deus. Você olha as redes sociais do seu filho, da sua filha, ele fala de Jesus, ele evangeliza os amigos, ele evangeliza os colegas, os amigos lá do Facebook, do Instagram, do YouTube, ou ele conta piada igual todo mundo, quando não tem nada de errado, não. Não está servindo a Deus. Nós temos que olhar se eles estão servindo a Deus. Vão fazer uma refeição, eles oram, buscam a Deus. Você encontrou seu filho um dia sozinho no quarto, amando, louvando a Deus, adorando, servindo, buscando a Deus. Você um dia escutou ele orando, buscando, cantando louvor? Temos que ser sinceros, ou vamos cair naquele grande erro. Me engana? Que eu gosto. Não, não se engana não, nós não estamos servindo, eu quero meus filhos servindo. Eu quero minha família servindo ao Senhor. Vai valer. Não tire como uma palavra de ofensa, nós vamos orar agora, orar mesmo. Orar, primeiro orar por nós, Senhor, eu quero te servir, perdoe se eu não estou te servindo como deveria, só tem misericórdia de mim, me perdoe, ele te perdoa qualquer erro. Quem ainda não aceitou Jesus, você está perdendo tempo, irmão, o tempo aqui passa rápido. Eu brinco com as pessoas que um dia desse eu ia fazer 20, estou caminhando para 70, passei dos 60, vou fazer 64 agora, depois dos 60, qual é a próxima década? 70, não é verdade? Mas eu tinha 20, mas pergunta é quem tem a minha idade, se um dia desse ele também não tinha 20. Parece que foi ontem, passou assim, ó, voou. A Bíblia fala no livro de Tiago, e é o capítulo 3, se eu não me engano, é o último versículo do capítulo 3. Confere para mim se é o capítulo 3, o último versículo. Então volta um pouquinho. Eu não preparei, deixa. Não saber, não é essa não. Depois eu preparo aqui, então é o 4. Depois eu vejo aí, eu falo direitinho, tá bom? A nossa vida é como um vapor que vai embora, o capítulo 2, é o último versículo, mas depois eu passo. Meu irmãozinho, passa rápido, aceite Jesus, creia no coração que Ele morreu pelos seus pecados, creia no coração que Ele venceu a morte, me salva, Ele vai te salvar.